Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila, né? E o tema de hoje é Escola Bíblica Dominical, né? Por que é tão difícil priorizar a Escola Bíblica Dominical? A Escola Bíblica Dominical é uma ferramenta importantíssima da vida cristã. E esse tema foi escolhido para a gente falar hoje porque, pelo menos na Assembleia de Deus, a igreja na qual eu frequento, a Escola Bíblica Dominical é dividida por assuntos, né? E o assunto ele vai mudando a cada 3 meses, né? Ou a cada trimestre. E o assunto do trimestre, que vai começar agora no próximo domingo, é sobre os ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo. E para falar sobre esse assunto, o convidado de hoje é o irmão Fernando D'Adamos. Ele é o superintendente da Escola Bíblica Dominical da minha igreja, né? E ele que vai participar conosco para nos informar, nos ensinar um pouco sobre a importância da escola dominical. Convite. Vamos ver se vai. Gente, o som tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Ei! Paz do Senhor, Camila, tudo Boa bem? noite, paz do Senhor, Fernando. Eu tô Paz do bem, e Senhor a você? todos. Ansioso, é a primeira vez que eu faço uma live. Eu já dei aula em live na pandemia, mas sempre foi unilateral, né? Eu falava e as pessoas assistiam. Agora, a entrevista Entendi. mesmo é a primeira vez. Estou um pouco nervoso. Mas logo eu vou Acontece, relaxar. mas com certeza. Fernando, se apresenta para o pessoal. Tem algumas pessoas que não conhecem você, que não são da nossa igreja. Sim. Bom, primeiramente, boa noite, né? A paz de Cristo. Sou o Fernando D'Adamos, congrego na mesma igreja que a Camila, na Assembleia de Deus de Vila Nova Cachoeirinha, e nós somos pastoreados pelo nosso pastor João Dias, né? E lá a gente desenvolve no cargo de superintendência da Escola Bíblica Dominical. Fiz 41 anos recentemente, né, na segunda-feira, pai de 3 meninas que testam meus frutos do Espírito e casado com a Helenice, que é uma paciente que me aguenta há 17 anos, uma vencedora. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, seja bem-vindo, Fernando. O assunto de hoje é a escola dominical. Durante a semana, eu fui conversando com as pessoas que acompanham aqui a página, e mandaram várias perguntas sobre esse assunto, e acho que é bom a Ótimo. gente começar esclarecendo, assim, o que é a escola dominical, porque não são todas as igrejas que têm, né? E o que é Sim, a escola dominical? a escola bíblica dominical, ela é uma evolução de uma escola, na verdade. O contexto histórico, para quem não conhece, começou lá no Velho Testamento, quando o profeta Samuel começou a fazer escola de profetas. Isso está lá em Segundas Reis, Segunda Crônicas, também em Primeira Samuel. Ele começou a ver a necessidade de educar líderes de ensino, que ensinasse ao povo, né? Um pouco antes disso, o próprio Moisés teve a necessidade de repartir o ensino. Ele estava concentrado somente nele ensinar a palavra, ele teve que pegar algumas pessoas que pudessem ajudá-lo a ensinar. Aí você puxa para o Novo Testamento, na Bíblia, o ensino foi os apóstolos, né? Os apóstolos levaram a palavra para todas as pessoas, primeiro em Israel, depois para Samaria, depois para os confins da terra, que veio até nós. Mas um apóstolo em destaque, o Paulo. Ele, em Éfeso, ele fez uma escola, ele usava até a escola filosófica de Tirano, que dava aula de manhã e à tarde Paulo dava aula. Então, a necessidade de ensinar e fazer novos discípulos foi a origem da escola bíblica. Mas a escola como a gente conhece hoje, a escola moderna, ele foi fundado por Robert Hicks em 1735, né? O Robert Hicks, ele percebeu lá na Inglaterra que tinha muita criança de rua, muita criança que estava aprendendo os maus costumes. Apesar da a nação inglesa ser protestante, ele percebeu que o dia a dia da população mais pobre não tinha educação básica. Tanto a educação secular como a educação religiosa. Então ele começou a fundar as primeiras escolas no sábado, que depois passaram para domingo. No entanto, que algumas igrejas têm a escola bíblica ou no domingo, que é a escola bíblica dominical, ou no sábado. Mas o dia não faz questão.
Mas qual que é a origem em si? Era a necessidade de divulgar o ensinamento, né? Fazer novos discípulos. E a ideia dessa Robert Heinz, que ele começou no momento que a igreja estava numa liturgia, estava meio parada espiritualmente. E a escola bíblica trouxe um renovo das pessoas ter um novo contato com a Bíblia, com a palavra, o devocional diário, né? E essa é a missão da escola bíblica. Nós temos até um lema na Cachoeirinha que é o próprio lema de crescer na graça e no conhecimento, né? É um equilíbrio, tá? Em Atos 19:9. Ele fala entre um lado da balança você tem a graça de Cristo e no outro da balança você tem o conhecimento. E essa balança, por que eu falo que é uma balança? Porque você não pode ter só muita graça e pouco conhecimento, que você começa a desvia muito para a heresia. Os extremos. Sim. E quando você tem muito conhecimento e pouca graça, você vai muito por ceticismo. Você não acredita em muita coisa, acaba deixando a parte espiritual. Então, a vida cristã é um equilíbrio entre os dois. Você tem que crescer na graça e você tem que crescer no conhecimento, os dois juntos. A gente pode dizer que a escola dominical é um ensino assim sistematizado das doutrinas cristãs, da Sim. fé. O nosso professor Ted Kleber fala bastante isso. O conceito da fé cristã, ele é um conceito bem sólido. Ele é cristocêntrico, né, através da pessoa messiânica de Cristo. E desde a criação do mundo até o Apocalipse, a volta dele em glória. Então, a escola bíblica, ele pega e divide isso em capítulos para você entender o conceito desde onde viemos, por que existimos e para onde vamos. É um conceito interessante porque quando você lê qualquer livro de filosofia, qualquer um que você lê, eles têm bastante pensamentos, até interestórico do Platão. Mas quando você começa a ver, você tem um erro de origem. Ele sempre fala de onde viemos, né? Eles têm um erro de conceito de por que eu existo, né? E você tem um outro buraco filosófico que é para onde nós vamos. Consegue preencher esses três respostas. Nós viemos na criação de Cristo, existimos para louvar a Deus e vamos morar com Ele no final da nossa vida, que é a vida pós-Cristo, pós-morte. Então, esse entendimento de todo o conceito da fé cristã, ela é estruturada, ela é dividida em trimestres, através de temáticas de revistas, e vai ensinando devagarzinho para todos os cristãos, né? E é para todas as idades, né? Qualquer idade. Existe um conceito muito errado, que é, a escola bíblica é para criança. É para criança na fé. Então, todo mundo precisa aprender. Todos nós somos uma criança na fé que estamos aprendendo todos os dias e vamos chegar ao cidadão perfeito. Então, todo momento, eu tenho que ser uma criança. O próprio Cristo falou que se eu não for como uma criança, eu não entro no reino dos céus. Então, a escola bíblica é exatamente sim para crianças na fé, para nos ensinar como um pai educa seus filhos a andar na fé cristã. Mas a pessoa acha, já tenho 40 anos de igreja, de Bíblia, conheço tudo de cor e salteado. Não tem mais nada para aprender, né? Ele entra em contradição com o próprio versículo que as misericórdias de Deus se renovam cada dia, né? Todo dia tem uma novidade. Morremos para Cristo todos os dias, como Paulo fala. Então, todo dia é uma nova criatura. Todo dia você tem um novo nascimento em Cristo e todo dia você tem que aprender mais um pouco. O dia que você chegar perto da perfeição, sua obra na terra terminou, né? Sim. E como ninguém vai chegar lá, então tem que participar. Porque tem muitas pessoas... Que essa é a próxima pergunta, né? O porquê frequentar a escola dominical? Porque tem gente que tem esse pensamento, assim, eu conheço a Bíblia, já li a Bíblia não sei quantas mil vezes, e eu vou lá na escola dominical ouvir coisa repetida, acho que não tem necessidade. Eu sempre na escola bíblica eu tento fazer perguntas provocativas que fazem as pessoas pensarem, né? E até ouvindo essa pergunta, eu falo assim, por que você vai no médico se o Google já te dá todas as respostas de medicina? Dá o diagnóstico, dá o remédio, né, para você qualquer tomar. Doença que eu pesquisar no Google, ele me dá o tratamento, causa e sintoma. E até o remédio que eu posso tomar. Mas por quê? Sim. Porque você quer uma fonte confiável, você quer uma pessoa que estudou para isso, que possa te auxiliar.
O professor que dá aula na escola bíblica, ele não é um super-humano ou tem academicamente mais teológico que a outra pessoa. Não. Eu classifico o seguinte, uma analogia bem simples. O ensinador, ele é só na fé cristã, é um mendigo que achou pão. E está ensinando a outro mendigo onde está o pão. Quem falou foi Charles Spurgeon, isso. Repetido por Billy Graham. Então, o cristianismo é alguém que achou pão. Olha, eu achei pão. E estou ensinando a outra pessoa onde está o pão. Por isso que Paulo fala que um dos dons, o dom do ensino, ele tem dupla honra, porque ele é visto, é bem respeitado, mas ele tem duplo juízo. Por que duplo juízo? Tudo que é falado, ele é rebatido com a vida da pessoa que ensina. Então, o duplo juízo, ele bate tanto no que fala, no como vive. Nesse momento, eu estou sendo assistido por diversas pessoas que me conhecem e não conhecem. As que conhecem estão julgando a minha vida. Mesmo que, não julgo, tá, faz parte do ser humano. Então, a dupla honra... Sim, ninguém é neutro. Ninguém é neutro. Não existe neutralidade. Então, a escola bíblica é necessária para ajudar as pessoas a encontrar esse pão do cristianismo. Ao convívio. Mas eu já conheço a Bíblia, já sei de cor, já li a Bíblia 50 vezes. Então, vem ensinar. Porque tem pessoas que ainda não sabem. Erram no básico, passam dificuldades, caem em heresias assim grotescas que está tendo hoje, as sutilezas de Satanás, que é o próximo tema futuro que a gente vai falar, mas tem entrado nas igrejas sutilmente, né? Então, se conhece tanto a Bíblia, vem nos ensinar. O importante é que a obra cresça, né? Cristo apareça e eu diminua. Sim. E a escola bíblica, conforme você vai indo, vai aprendendo, ela te ajuda também a discutir e argumentar em relação à fé, né? Porque às vezes eu vejo assim, tem gente que, vamos para a igreja, e a pessoa fica, mas para a igreja para quê? E a pessoa às vezes está lá, 40 anos, decorou a Bíblia, um monte de coisa, e não sabe argumentar, né? O porquê que precisa ir para a igreja, por que eu preciso de um Salvador, né? O Salvador vai me salvar do quê? Ainda existem essas pessoas, né? E que acham que não precisam ir para EBD, né? E existem muitas pessoas que eu chamo de papagaio gospel, ela só repete. Mas se você pegar e aprofundar um pouco mais no segundo nível, ela já não sabe no que ela acredita. Ela não sabe... Se você pegar a Trindade, explica para mim a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a pessoa já se embanana toda. Então, assim, não conhece a solidez. Eu, apesar de ter crescido no Evangelho, na família evangélica, eu também, no meu decorrer da minha mocidade, e eu principalmente tenho um lado da minha cabeça profissional muito de exatas, né? Minha formação é científica. E não batia muito a minha fé com a lógica científica cadenciada, principalmente no princípio científico. E eu ficava conflitando a fé com a razão durante a minha juventude. E li diversos livros, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, existia dúvidas. Claro que existia dúvidas. Eu fazia dúvidas sobre alguns conceitos, alguns entendimentos. Tirou essas dúvidas foram os meus professores. A minha formação teológica é os professores da escola bíblica. Tive professores excelentes, como a professora Luciana Valentim, o Paulo Aguiar, nosso irmão Antônio, meu próprio pai também deu aula, nosso irmão Sebastião, pastor Daniel, pastor Adair, pastor Francisco. Olha, hoje são todos pastores, mas assim, foram pessoas que foram me ajudando no meu alicerce cristão a encaixar cada uma das pedrinhas do meu amadurecimento cristão. Então, a escola bíblica fez isso comigo. Se eu conheço um pouquinho hoje de Bíblia, é porque alguém parou comigo e tirou minhas dúvidas. Dúvidas até, assim, chocantes, que a pessoa tinha que parar, ela passava e respondia com a graça. Porque quem dá essa resposta não é a pessoa, sim o Espírito Santo que está usando o professor, né? Nós cremos na E até pessoa. isso é uma diferença em relação ao culto, né? A diferença da escola dominical para o culto, né? Exatamente. O culto em si, qual que é a diferença? O culto ele tem 3 pilares. Todo culto ele tem que ter adoração a Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Ele tem que ter uma pregação cristocêntrica com arrependimento, né? Uma pregação voltada ao conserto, ao arrependimento, a pessoa se aproximar a Deus. E em terceiro, essa pregação faz efeito, faz a mudança de vida, que pode ser através de salvação ou a mudança de vida. Então, os 3 pilares de um culto é isso. A escola bíblica, ele é um passo a mais.
Uma vez que a pessoa já aceitou a Cristo, agora ela fala assim, tá, e como eu uso isso na prática? Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, no resto da semana, como que eu faço para ser um bom pai das minhas filhas no mundo que ensina tudo errado? Como eu posso ser um bom marido, um bom... A escola bíblica, ela vai te ensinando, através dos exemplos de homens, né, os heróis da fé, a Hebreu, esse passo a passo que vai te moldando o seu caráter cristão, né? Então, Que o foi o que a culto, Giovana eu que entendo comentou que ele aqui, né? é... Isso, Pode falar. não estou vendo o comentário, peraí. Ah, sim. É. A Giovana comentou que não Ah, é, vai além de aprender além de aprender a história da Bíblia, né? A gente aprende a aplicação, que é o que você falou, né? Como viver tudo isso que eu aprendi. exatamente. O que eu Fazendo faço da uma minha vida agora, analogia, né? eu gosto muito de fazer uma analogia, é como assim, o culto é como se fosse o carro de resgate, que vai num acidente, vai pegar a vítima, vai tirá-la da situação de perigo e levá-la para um hospital. A escola bíblica, o culto de ensino também, que são muito atrelados a isso, tem a mesma característica próxima. A diferença do culto de ensino para a escola bíblica é que o culto de ensino é só unilateral. Ele fala, ouve. A escola bíblica é bilateral. É bidirecional. Ele fala e a pessoa ouve, a pessoa pode perguntar e eu respondo. Então, existe a Sim. interação a um professor-aluno diferente de um culto. Mas, voltando à analogia, o culto em si é como se fosse um SAMU, que a gente conhece bem, que vai até um acidente, pega as vítimas e leva para o hospital. O tratamento intensivo dentro do hospital, que é o acompanhamento médico, a UTI, fazendo todo o tratamento, colocando remédio aos poucos, aquele tratamento que pode levar anos, é a escola bíblica. Tá? Então, ele é um complemento do culto. Eles estão juntos, né? Cada um a multiforma do Espírito Santo, ele atua em diversas frentes. Existe tanto o evangelista que prega, a pessoa que prega na música e culto de ensino, né, que vai doutrinando. Você me interrompa, tá? Porque às vezes eu começo a falar até de nervoso. O Não tem doutrina é um problema. dos conceitos que as pessoas às vezes erram bastante. O que é doutrina? Doutrina é moldar a um padrão. Doutrina não é costume. Costume, ele é temporal, ele é humano, ele é situacional. Ele varia de acordo com a época, de acordo com a pessoa, de acordo com a região do mundo. Não estou falando nem se é bom ou se é ruim, não é seu mérito. Aquilo que você... A palavra cristã bíblica que molda a sua vida para você subir, herdar o céu, para você chegar a mais próximo de Cristo e pegar a coroa da vitória, que é o próprio galardão e o céu. Então, a doutrina Por são... isso que, Oi, por isso que é desculpa. importante participar da IBD, porque muitas pessoas têm medo de se afiliar assim, né? O termo mas não é bem assim, mas enfim. Tem muitas pessoas que têm medo assim de ir lá na frente, de aceitar Jesus, de se tornar membro de uma igreja, porque justamente fica apegado a costumes, né? E a igreja não é uma instituição para impor regras na vida das pessoas, né? Servir a Jesus, ele fala isso, Exatamente. Paulo fala, é liberdade. E quando as pessoas assim têm medo do cristianismo, de eu não quero ser cristão porque eu não quero seguir um monte de regras, começa a frequentar uma escola dominical, que aí vai começar a entender um pouco melhor o que são essas coisas, né? É. A escola dominical, ela é a bezetacil. Ela vai doer no começo, mas você vai ficar melhor. Sim. Porque ela vai colocar uma palavra exposta. Até eu gosto de usar bastante um termo assim, o que está escrito na sua Bíblia. Então, o que você entende disso? O que você reflete dessa mensagem? O que diz o contexto? A escola bíblica ela explora, por exemplo, a hermenêutica, a exegese. O que é exegese? O significado da palavra. A hermenêutica, qual é o que aquilo quis dizer para o pessoal da época, o que quer dizer para a gente. Então, a escola bíblica ele é um conhecimento mais profundo. E super recomendado. Nós temos duas grandes revistas em circulação. Nós temos a nossa, que a gente utiliza, que é da CPAD da Escola Bíblica, e também existe a da Betel.
que é que algumas outras igrejas utilizam, que também é excelente. As duas Ela, inclusive, vai fazer o Sermão do Monte, que a CPAD fez nesse último trimestre, né? Geralmente elas estão casadas até com os assuntos. Você vê que o espírito é o mesmo. O Sermão do Monte foi a última, foi fantástica, ele desmembrou o Sermão do Monte. E a próxima desse trimestre é as sutilezas do ataque contra a Igreja de Cristo, né? Até essa E revista. falando em sutilezas, né? A gente entendeu o que é a escola dominical, por que ela é tão importante, qual é o papel dela aí na vida cristã, por que as pessoas não têm priorizado? Eu sei que a pandemia deu uma prejudicada aí, né? As É, igrejas fechadas e tudo mais, a, a, mas não. a priorização, ela já vem de um fenômeno que, por sinal, é bíblico, tá? A Bíblia fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Então, nós estamos vivendo exatamente um sinal bíblico, que é o amor esfriando. O amor esfriando significa o seguinte: isso não me chama mais atenção. Quando você tem um relacionamento, o amor esfria, você fica com duas pessoas que não tem mais empatia, não tem mais amor um pelo outro. Isso que reflete o seguinte: a pessoa não tem mais o desejo de Cristo, ela não tem mais o amor por Cristo, ela fica naquele estado de morto-vivo que Paulo fala lá em Coríntios, que para Apocalipse tem um pouco uns termos mais pesados para isso, né? Que é o morno. Então, a falta, e por isso que a escola bíblica, ela te dá esses alertas. Quando você começa a estudar, quando você começa a ser confrontado, quando você começa a ser exatamente assim, esmigalhado pela palavra, você começa a voltar a ter mais atenção. Por exemplo, uma das coisas que a escola bíblica faz é você ler a Bíblia. Não tem como não ler a Bíblia. É você ter o devocional, que é todo dia você parar um pouquinho e ler. Ah, mas tem base bíblica? Tem. Daniel orava 3 vezes por dia. E Daniel descobriu, através da leitura dos livros, a palavra, mais os livros proféticos, que o cativeiro ia parar em 70 anos. Então, ele estudou a palavra e descobriu a profecia através da palavra. Então, o ensino, ele faz esse confronto. Até vi um texto, um vídeo seu que você fala do Sermão do Monte do último trimestre, que isso marcou. Por que marcou? Porque aquela palavra não foi falada pelo homem, foi falada pelo Espírito Santo. E você vendo, confrontando na palavra e reforçando o que ele foi falando, aquilo bate no teu coração e toda vez que você precisar, ele volta o Sermão do Monte. Sim. E a escola bíblica é isso. Por isso que a escola bíblica, ele é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque quando você pega exatamente a lição desse trimestre, Efésios, vamos estruturar Efésios aqui. Ele tem 6 capítulos, um jogo rápido de escola bíblica. Nos primeiros capítulos você entende o plano da salvação, primeiro, segundo e terceiro. No quarto você entende o que é ser pai, filho, esposa, marido, igreja. No quinto você entende qual é a obra da família como igreja. Aí quando chega o 6º capítulo de Efésios, parece que Paulo fala assim: vocês entenderam todas as lições passadas? Beleza, então agora eu vou falar uma coisa que vocês vão entender. Estamos em guerra. Uhum. Existe uma guerra que está acontecendo, que é uma guerra espiritual que você não está enxergando. Olha que interessante o livro da construção de fé. Houve um crescimento gradativo de estrutura de fé para que ele pudesse dar a lição principal. Qual era a lição principal? Existe uma ordem que domina esse mundo, existe uma guerra acontecendo e você não existe porque faltava conhecimento. Agora que você já conhece, usamos a armadura para enfrentar essa guerra. Ele fala do capacete, do escudo, da espada, tudo. Exatamente hoje, a falta de interesse é uma consequência dessa guerra. As pessoas não estão percebendo que a falta dela que o Netflix chama mais atenção do que a escola bíblica. O celular chama mais atenção que a Bíblia. Inclusive, você pode ter a Bíblia no celular. Netflix é legal, eu gosto pra caramba. Mas mais legal mesmo é Deus falando comigo, né? Em diversas situações. Eu tentar, assim, por exemplo, tenho 3 filhas. É um desafio. Eu quero ser o melhor pai para elas. Como que eu apresento Cristo para minhas filhas? Para que quando elas forem andarem sozinhas, uma solidez cristã, que elas possam seguir Cristo, continuar seguindo Cristo. Então, como eu ensino isso? Como que eu repasso?
Lendo a palavra. E vai me ensinando como ser, primeiro, um bom pai, um bom marido, um bom sacerdote do lar, como Efésios fala, para que elas, mais ou menos como Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É o que eu tento fazer com as minhas filhas. Filhas, me seguem porque eu sigo Cristo. Então você acaba criando uma referência para a minha própria família, minha própria igreja, a minha pequena igreja. Quem me ajuda a fazer isso? É o ensino da palavra, é a leitura diária, Sim, né? sim. E a guerra que a gente vive, essa guerra espiritual, ela confronta as pessoas, por isso que as pessoas também não vão. Porque assim, a vida cristã no geral, ela te tira da zona de conforto, né? A gente aprendeu na lição sobre o Sermão do Monte, são 3 capítulos, né? 5, 6 e 7 de Mateus, mas que assim, confronta a gente em tudo. E a gente não quer sair da zona de conforto, a gente não quer abrir mão muitas vezes do nosso orgulho, né? Então, participar da escola dominical tem confrontado as pessoas nisso, mas as pessoas não querem, porque essa é uma sutileza que, assim, faz o que é melhor para o que você se sente bem. Se te Exatamente. faz bem, vai. Se não Isso, faz bem, foge disso. isso você pega até um pouco do lado. Vou entrar um pouco na sua área, tá, doutora? Na parte da psicologia. A zona de conforto, ele é conflitante, ele é muito gostosa. Então, qualquer Sim, coisa que você saia da zona de conforto, ele é conflitante, ele exige um esforço para você sair. Por exemplo, se eu estou obeso, que nem eu estou obeso, eu tenho que fazer exercício. E fazer exercício não é fácil. Eu tenho que sair de um e estado no de começo letargia dói. para poder comer. E no começo dói, é incômodo, eu desisto. A mesma coisa, o princípio de eu ter que mudar algo. Ah, Tiago fala exatamente nisso, na questão seguinte: aquele que ouve a palavra e não as pratica é como uma pessoa que olha no espelho, está em Tiago 5, que a pessoa que olha no espelho, ele fala, ah, legal, meu cabelo está bonito. Dá uns 5 minutos, ele não lembra mais como tá. Aí ele tem que voltar e ver de novo. Então ele fala o seguinte: não sede só ouvintes da palavra, sede praticantes da palavra. E a escola bíblica, ela confronta exatamente nisso, a prática. Sim. Como você ser uma boa esposa, como você ser um bom marido, um bom cristão, uma pessoa obediente aos seus pastores, obediente aonde Cristo deixou que você congregasse com Ele, não ser um pula igreja, né? Ficar pulando para lá, para cá. Não, Ele te colocou aqui sob a direção de um pastorado, um anjo do Senhor que vai te ensinando. E você tem um sentido de obediência naquele quesito. A escola tudo te ensina isso, né? Agora, eu acho que até um pouco de não querer ir, é isso que você falou mesmo. A pessoa não quer mudar. No fundo, no fundo, não quer mudar. Porque se ela for para a escola, ela vai mudar. Obrigatoriamente, ela vai mudar. Força da palavra, né? A palavra de Cristo. Ela força a gente Ela a vai se mudar. Não sentir tem como incomodada o você ler, suficiente, né? entender. Não tem como você ler um texto, tinha aquele texto ser explicado, deixar explícito para você e você continuar no erro. Aquilo vai ficar batendo. É a mesma coisa se você anda numa estrada e não sabe a velocidade daquela estrada, você não está errado. Mas a partir do momento que você viu uma placa que você tá, o máximo é 50 por hora, você está a 100, você está até a 100, mas você sabe que você está errado acima da velocidade, né? A placa te mostra, o conhecimento de saber ler uma placa te mostra que você está acima da velocidade. A escola é isso. Ela vai te ensinando, ela vai moldando. E graças a Deus temos ótimos professores na escola bíblica, na Cachoeirinha, como na escola do setor. Pessoas simples, teologicamente formadas pela escola, né? Não que a teologia não seja boa, pelo contrário, eu incentivo que façam teologia, mas não só a teologia, né? Graça e Sim, conhecimento, os dois equilíbrio. E venham participar, venha experimentar, né? Vem ver, prove e vem. sim, é verdade. E essa coisa da sutileza, que é o tema, eu dei uma passada assim na primeira lição, e é justamente isso, a questão da sutileza. Porque Satanás, ele não ataca com cara de Satanás, né? E Ele já justamente por ele tentou, não né? ter cara, é, justamente por ele não ter cara de Satanás, que as pessoas estão caindo na É, sutileza. na igreja moderna, na primeira igreja de, assim, aqui, ó, dos Atos dos Apóstolos, né, as primeiras igrejas,
elas foram perseguidas por Satanás, elas foram queimadas em praça pública, crucificadas de ponta cabeça, colocadas em circo. Foi um genocídio. E era uma forma visível da Uma ação forma do Satanás, visível, né? como aconteceu em vários países. Existe um site chamado Portas Abertas que fala ainda de países que perseguem cristãos, mas o que percebia é que quanto mais pressionava, mais a igreja crescia. Quanto mais Uhum. apertava, mais a igreja crescia. No decorrer da história na igreja moderna, houve várias divisões da igreja, a questão teológica por um lado, a igreja apostólica que tomou um último sincretismo com religioso com outras religiões e misturou coisas. Então, toda vez o ataque à igreja, ela acontece em todas as eras, de diversas formas, mas sempre movimentos que vêm combater isso. Por exemplo, a reforma protestante, o Azusa, que é a renovação do Espírito Santo. Houve várias intervenções de Deus na história que volta e reaviva a sua igreja, né? As pessoas sempre ficam aguardando um grande avivamento. Não, um grande avivamento é individual. É você ler a palavra, entender e ver que você precisa se adequar. Hoje, na igreja moderna, até tem um texto muito interessante, em Atos 13:36, que fala que, tendo Davi no seu tempo servido, dormiu. O que ele quis dizer com esse texto em Atos? Paulo fala o seguinte, que Davi teve uma época dele que ele viveu, ele reinou e ele governou, mas ele passou aquela época. Hoje, a mesma coisa acontece com a igreja de diversas épocas. Houve várias épocas da igreja, várias décadas, que teve vários ensinos, métodos de ser abordada a palavra. Hoje, nós somos a geração dessa geração 2022, que tem tecnologia embutida, que tem confronto diário com a exposição 24 horas do pecado para nossas crianças até, assim, sem qualquer pudor, sem qualquer coisa. Púlpitos sendo invadidos com palavras distorcidas, heresias, e tudo isso é bíblico, tá? Iria acontecer, Pedro Sim. falar sobre isso. Então, o Satanás ele mudou a forma de atacar a igreja, não só combatendo e derrubando as igrejas. Ainda existe isso, por exemplo, a China derrubou diversas igrejas na pandemia. Mas o maior ataque dele é misturar, os fermentos dos fariseus. A mistura da massa com fermento, onde começa a vir as teologias da prosperidade, Falsos aqueles profetas, né? os falsos profetas, bizarrice que acontece. A Bíblia fala que pode até fazer chover fogo do céu, sinais e maravilhas. Só que isso é bom para testar aqueles que realmente estão entendendo a palavra e vendo que os sinais estão ficando mais fortes, que Cristo está voltando. É a volta de Cristo iminente. E as pessoas que não têm uma base teológica, uma base estruturante da fé cristã, acaba indo para qualquer vento de doutrina. E até Jesus fala assim, vamos falar que Jesus está ali, Jesus está cá. Não os ouçam. Né? O próprio Cristo falou assim, vai vir diversos falsos mestres. O próprio Sermão do Monte ele fala isso, que vai ter vários falsos profetas. E como que eu identifico falsos profetas? Simples, pela palavra. Qual é o objetivo da fé cristã? É ganhar um carro zero? Um emprego novo? Ou é a mudança de vida e a salvação em Cristo? Quando você começa a comparar a palavra, e essa palavra dói, né? Porque você começa a falar que a fé cristã não é barganha e Deus não está nem aí com o teu dízimo, que o que ele quer mais é a salvação da alma da casa da pessoa e da mudança de vida e um relacionamento. Não é uma mensagem coaching, né? Não é uma mensagem agradável de massagem do meu ego. É uma massagem de mudança. E essa massagem de mudança cai naquilo que a gente falou de posição. E qual é a minha posição? Eu aceito ou eu finjo que não estou ouvindo, né? Então, as pessoas acabam escolhendo. Tem que escolher. O ensino da palavra faz, escolhe, né? E Só para hoje, essa questão do complementar, aquela parte que posicionamento. Oi? Isso. Pode falar. Fala. Não, Essa eu ia questão falar do que isso né? posicionamento. Quando Deus fala assim, Acho que deu uma travadinha. que falhou, deu uma Pode travada. falar. Hum. Fala você primeiro. Tá. Desculpa. Eu ia falar naquela parte que
tem uma parte que Jesus fala, este poço duas portas, né? Em Deuteronômio fala isso para o povo. Este poço a porta da vida e a porta da morte. Ainda o legal do evangelho é exatamente que Deus ainda fala assim, escolhe a vida. Ó, segue a dica, hashtag segue a vida. Né? Este poço Sim. duas portas, a vida e a morte. Escolhe. Onde dá uma liberdade para a pessoa escolher, né? O livre-arbítrio da pessoa escolher. E ainda fala, escolhe a vida. Só que a vida tem uma vida de sacrifício, de obediência, a porta é estreita, existe a renúncia. O meu ego vai morrer. E matar o Que é ego essa questão é do, complicado. do posicionamento, né? Você falou, são tantas questões. Exatamente. Bom, falando do ego, vamos começar a falar essa questão do ego, que é o que bate logo de frente, né? A gente ouve muitos versículos, assim, a gente ouve os versículos, as pessoas com essas explicações erradas, de tipo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará, geralmente a pessoa vem com, eu vou ter tudo que eu quero, né? E é É, justamente o que você falou, essa questão, Deus, ele busca, ele está conosco, ele quer de nós relacionamento. E a partir do momento que eu tenho um relacionamento, até nesse versículo, se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu não vou ficar correndo atrás de carro, não vou ficar correndo atrás de casa. Essas coisas porque ele são supre bênçãos que a tudo. gente pode ter ou não. Mas é uma vez que ele é meu pastor, eu tenho Deus, ele é tudo, né? Eu não vou ter falta de nada porque ele é tudo, né? E essa compreensão muitas vezes a gente só vai ter conforme a gente vai estudando, vai se aprofundando na palavra e se livrando aí. Lendo a Bíblia, a gente é orientado a prestar atenção aí, a gente aprende a identificar os falsos mestres, né? Para não cair nessas armadilhas, igual você falou de teologia da Exatamente. prosperidade. E agora na internet a gente tem o medo do cancelamento, né? Então eu vejo cristãos às vezes que É, deixam de se posicionar porque assim, é melhor eu falar assim, deixar quieto, não vou entrar. Não é nem que assim a gente tem que brigar, mas se a pessoa olha pra gente, não sabe que a gente é cristão, não sabe no que a gente acredita, e a gente deixa isso assim, pelo medo de ser cancelado, também alguma coisa está errada, porque ser cristão tira a gente dessa zona de conforto, né? olha, eu deixo para essas pessoas Lucas 9:26, que fala o seguinte: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele quando voltar da sua glória. Então, é um posicionamento. Ou você se posiciona, você tem um lado. Ou você está do lado de Cristo, ou você está contra Cristo. Jesus fala assim: quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu vou me envergonhar nele quando eu vier na glória. Tipo, como acontece também em Lucas, uma outra passagem, parafraseando essa, que na glória, eu falo assim, mas eu pregava em teu nome. Aí eu ia na igreja, eu ia até para a escola dominical, mas Jesus fala assim, não vos conheço. Não vos conheço é uma palavra muito forte que a gente, quando aprende, significa assim, nunca tive morada aí, nunca tive um espaço aí, nunca te conheci, nunca tive um relacionamento com uma pessoa. Então, esse confronto de relacionamento, ele é ensinado. Até só um adendo que você falou sobre a questão do Salmo, Senhor meu pastor. Se você analisar a vida de Pedro, coisa rápida, ele pergunta para Jesus assim, o que eu vou ganhar se te seguir, né? E Pedro era uma pessoa bem sanguínea, né, que a gente fala, é, meia espontânea. Ele fala, ei, o que eu vou ganhar de te seguir? Aí Jesus fala, você vai ganhar 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Você vê isso hoje na teologia da prosperidade, a pessoa acha que vai ganhar 100 vezes mais dinheiro. E o que Pedro ganhou? Pedro ganhou riqueza, fama? Não. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, ganhou a morte em sacrifício da cruz. Mas e esses 100 vezes mais? O que foi que ele ganhou? Ele ganhou um ministério. Ele ganhou o pescador de almas. Pregou em um lugar e 3.000 almas foram salvas em um dia. Acho que nem o Billy Graham conseguiu fazer Deixar um isso ainda. legado, Ou né? conseguiu fazer isso em vida. Deixou um legado, deixou um ensinamento, deixou uma história. E por fim, ainda ganhou a vida eterna. Não, as pessoas confundem, é um conceito também judaico, você está na pessoa está bem de vida, está com o melhor emprego, com a melhor coisa, e isso a própria palavra ensina, né, que é tudo vaidade, né? Salomão Sim. fala, tive tudo, riquezas, mulheres, terrenos e é vaidade, tudo é vaidade. E a palavra te confronta nisso. Qual é o objetivo, então? Qual é o foco? O foco é Cristo. O foco é o caminho Sim. da salvação.
As demais coisas são acrescentadas conforme a minha necessidade, né? Sim. E pensando no que você falou de nos últimos tempos, né? Aí no final, o amor de muitos esfriará, vai acontecer um monte de coisa, inclusive o texto áureo da próxima lição, né? Fala disso, que nos últimos tempos abandonarão a fé, né? Que é 1 Timóteo 4, né? E a leitura vai até o versículo 5. Isso. Pessoas que vão ensinando tudo errado, que vai vindo um monte de barbaridade, um monte de atrocidade. É um pouco ilusão, às vezes, assim, a gente querer que todo mundo venha cá, que a igreja esteja cheia de pessoas, né? Porque a gente sabe que tem igrejas por aí que estão cheias, mas que nem todo mundo é de fato convertido. Mas é que às vezes dá um desespero, assim, de você ver uma pessoa, ver um amigo, ver às vezes um familiar, e fica assim, que já foi da igreja e agora não tá mais. E é desesperador um A, pouco. a, a, a coisa mais triste é você ver uma pessoa que foi ensinada a errar. Porque tinha tudo para não errar. Você pega, por exemplo, lá em Romanos capítulo 6, o que não herdará o reino dos céus, tem diversas ações lá, né? Depois as pessoas podem ler Romanos capítulo 1 Coríntios capítulo 6, na verdade. E você vê as pessoas praticando aquilo uma vez que foram ensinadas, mas elas não são mais ignorantes, né? A ser julgada com peso diferenciado porque ela foi ensinada por aquilo. Ah, então por isso eu não vou aprender. Não, você também vai ser julgado se não aprender. Porque a palavra do Senhor ela está sendo pregada em todo momento. Num versículo que às vezes você bate o olho num quadro que está pendurado no Salmo 91, a profundidade. A palavra de Deus é uma palavra viva. Ele é o verbo que se fez carne. Então, esse verbo, ele fica nos incomodando no bom sentido de, assim, de nos aproximarmos a Cristo. Ah, mas eu não vou na igreja. A palavra vai chegar. Porque um dos princípios da volta de Cristo é que a palavra chegue a todos. 100%. Sim. E assim virá o fim, né? Então, as pessoas tentam fugir inutilmente da palavra de Deus, mas aí você tem... Não estou entrando no mérito se é bom ou ruim. Você tem uma pessoa na própria televisão falar, e conhecereis a verdade vos libertará. Você está usando aquilo de forma errada, de forma certa, não é esse o mérito da questão, mas assim, a palavra foi falada e de alguma forma o Espírito Santo usa aquela palavra, que verdade é essa? E começa a incentivar e cultivar. Então existe o trabalhar do... Você está passando na frente de uma igreja e tem alguém cantando, tem alguém pregando, e aquela mensagem vai longe, a gente não tem nós não temos a dimensão do trabalhar de Cristo. Meu pai, ele conta um exemplo que ele trabalhava na feira e ele trabalhava com uma barraca de tempero. E ele embrulhava, por exemplo, o alho, a cebola, quando ele vendia, e colocava um folheto dentro do pacote. Ele fazia isso por hábito, né? De evangelização, ele sempre foi muito... Teve vergonha de falar com as pessoas face a face, né? Rosto a rosto, ele sempre foi mais tímido, mas ele falava, vou colocar um folheto. Anos depois, uma pessoa procurou ele e agradeceu. Porque aquele folheto que, quando ele abriu, encaixou certinho o que a pessoa estava passando. Não foi o meu pai, foi o Espírito Santo através daquela atitude. Meu irmão, por exemplo, ele tem um hábito de levar no carro dele sempre folhetos. Se a pessoa pede dinheiro, ele dá o dinheiro e um folheto. Ou, às vezes, ele fala, não tem dinheiro, toma um folheto da palavra de Deus. Então, existe diversos missionários que estão trabalhando. A Bíblia, apesar de no amor de muitos esfriarem, a verdadeira igreja, esse é o que eu falo que é a igreja sem denominação, que é a igreja sem placa, sem instituição, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela está viva e atuante. E ela está combatendo em todas as esferas. Está combatendo lá na Câmara dos Deputados, no Senado, em guerras, em discursos. Tá? Tem gente na ONU, tem gente lá no Cracolândia, tem igrejas 24 horas lá na Cracolândia, aqui em São Paulo. A igreja de Cristo, ela está atuante, porque o Espírito Santo ainda está aqui. Mas a palavra nos ensina que um dia vai acabar, que é o dia que vai vir um grande arrebatamento. E o Espírito Santo vai subir com a igreja. Aí sim virá o fim, né? Então, apesar de até as pessoas falam, mas a nova tecnologia vai mudando. Enquanto Cristo não vier, a tecnologia vai avançar. E vai avançar em coisas assim absurdas, que a gente hoje pode achar
é fantástico. Eu até brinquei lá na escola bíblica que se Jesus não vier nos próximos 100 anos, talvez a gente tenha uma Assembleia de Deus Marte, uma colônia na Lua, sei lá. A gente está partindo para a exploração espacial, pode ser que quando formar uma colônia, nada impede de eu formar uma igreja lá. Então, a Sim. igreja vai querer continuar. A igreja de Cristo vai continuar. E o nosso papel é esse. A volta é ensinar que Jesus cura, batiza e liberta, né? Através do ensino, Amém. através da pregação. Sim. E para a gente caminhando para o final, o que você pode dizer? Uma mensagem final para a gente encerrar, algo que possa ajudar as pessoas nessa proteção dos ataques contra a igreja. Só existe uma proteção, a proteção de Cristo, né? E para que eu tenha a proteção de Cristo, quando a gente lê o Salmo 91, né? E vê uma proteção divina que protege os filhos embaixo da asa, existe uma declaração bem clara do próprio Deus, que é quando está embaixo da asa. Né? Uhum. Nós vivemos, quando a gente está na proteção, é que nem um pai com um filho. Eu levo minha filha no shopping. O shopping é movimentado. A proteção dela, ela é estar do meu lado. A partir do momento que ela começa a se afastar de mim, esse nível de proteção, não que eu não vou protegê-la, que eu não a ame mais, não, mas ela está se afastando da proteção, sujeito a ser capturada por uma pessoa de má índole. Então, quanto mais longe ela fica de mim, mais ela está Mais suscetível, longe da né? proteção. Exatamente. A desobediência, o conceito pecado, né? A gente até para encerrar, o que é o pecado? Pecado significa errar o alvo. Quem é o alvo? É Cristo. Então, qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa, do pequeno ao absurdo, que me tire da direção de Cristo, eu estou me afastando dele. E conforme eu vou me afastando dele, eu vou saindo dessa proteção, né? Então, eu acabo perdendo essa proteção e estou sujeito ao dono desse mundo, que o mundo jaz do maligno e as coisas que acontecem. O ensino da palavra vai te mostrando esses alertas. Olha, esse caminho está errado. Esse caminho te traz morte. Esse caminho, como diz em Provérbio, alguns caminhos que parecem bom ao homem, mas o fim deles é a morte. Então, quando você começa a ler a Bíblia diariamente, você começa a meditar, você começa a revestir, você começa a entender que aquela proteção faz parte de uma renúncia minha. Quanto mais eu renuncio o meu eu, mais Cristo opera em mim. Quanto mais Cristo operar em mim, mais eu estou protegido nesse mundo. Vou ter aflições? Claro que eu vou ter aflições, mas Sim. eu estarei protegido por Cristo. Mas quanto mais eu me afastar de Cristo e operar o meu crescer e Cristo diminuir, mais eu estou por conta própria. Aí começa a aparecer as mazelas do conta própria, que é as tristezas, as solidões e outras doenças que vai levando as pessoas para o desespero, né? Que é exatamente a ausência de Deus na vida dela. Então, o convite que eu faço até para encerramento é assim, se aproxime-se. A Bíblia, Jesus fala, estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ele entra. Mas se você não abrir a porta, ele vai bater em outra porta. A minha está sempre aberta. E todo dia eu peço a Deus que ele me corrija, que ele me acerte, que ele mude meu velho homem, que ele mude, que eu seja um pai melhor, que eu seja um filho melhor, um irmão melhor, que eu seja um superintendente melhor, que eu seja um funcionário melhor para o meu chefe. E isso vai me diminuindo. Que eu diminua, que Cristo cresça, né? Como o João Batista fala. O ensino da palavra te traz esse entendimento que nós não somos nada, nós somos pó. Sim. E que se Deus não quisesse, a gente nem estaria vivo. Porque quem pode garantir que daqui 5 minutos eu estou vivo? Eu não consigo falar se daqui 5 minutos eu estou vivo. Porque o controle dessa vida não é minha. O controle da minha família não é minha. Minhas filhas não são minhas. Meu lar, minha casa não são meu. Tudo está no domínio de Cristo. E entender isso, ao mesmo tempo, traz um conforto que tem alguém cuidando de mim, né? E eu convido a todos, venham para a escola bíblica, venham aprender. Ah, mas eu já sei, aprende mais um pouquinho. A gente, enquanto tem vida, sempre tem alguma coisa a aprender. Né? Não Meu sabe avô estava tudo. com 80...
Ninguém sabe tudo. Meu avô estava quase no final da sua velhice e pedia para Deus levar e perguntava por que que Deus não levou. Falei, porque eu tenho algo a aprender. E sempre tem algo a aprender e todos os dias nós temos, né? Ninguém vai saber tudo. Tá bom? Sim. Fernando, obrigada pela participação. Nada. Foi muito bom, foi muito rico. Eu aprendi bastante hoje. Todo mundo que está acompanhando, que vai assistir depois da gravação, Obrigado. tenho certeza que vai aprender. Gente, o Fernando, falar pro pessoal, né? Eu convidei o Fernando, ele é um grande incentivador lá na nossa igreja, incentiva o estudo, não só o estudo bíblico, né? O estudo teológico, ele incentiva o estudo de conhecimentos gerais. Tem pessoas lá na igreja que estudam com ele, que passaram em boas faculdades. Então, ele é um grande incentivador do estudo e agora na liderança da escola dominical, acho que só deu certo, né? Incentivar o estudo e Foi uma liderar a questão da surpresa, mas escola. graças a Deus. Mas está indo, o trabalho está indo e eu acho que isso é o mais importante. Eu vejo a sua dedicação no trabalho, eu vejo o quanto você leva a sério, por isso você foi um convidado hoje. A nossa família, tanto eu como o marido, a Obrigado. gente admira você, a sua família. É, a força de vontade de ir, que eu sei que com 3 meninas não é fácil. A vontade mesmo é você de deitar e dormir todo dia. Para mim tem sido um desafio. Assim, eu ainda luto com isso, com a minha organização. Estudei na escola dominical, fico, gente, Fernando vai com 3 filhas. Eu sou confrontada com o seu exemplo. Então, obrigada assim, pela Amém. participação. E agora que você já fez a primeira, vai participar de mais, hein? Se Deus quiser, se Deus permitir, como dizem Tiago, né? Se Deus permitir, faça sim. E convido vocês a Com certeza. participarem. A gente está lá na. Todas as igrejas têm uma escola bíblica, né? A grande maioria tem. Sim, Mas se você estiver perto do Largo do Japonês, em São Paulo, na Rua do Canavial 105, a gente espera vocês lá domingo de manhã às 9 horas. Venham participar exatamente. conosco. Certo? Fernando, então a paz do Senhor a todos que acompanharam com a gente e até as próximas lives.